Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga, seja muito, mas muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Sempre uma alegria, um privilégio poder dividir esses momentos com você, com a sua família, que eu sei que gostam de não simplesmente acompanhar o programa, mas debater, repercutir os assuntos que nós tratamos aí na sua casa também, fazendo o seu sofá, a sua sala, uma extensão do Vejam Só. Aliás, não só a sua casa, né? Hoje, com a internet, com as plataformas de áudio, você escuta o Vejam Só em qualquer lugar. Daqui a pouquinho eu vou explicar melhor como é que você faz para nos encontrar. Bom, mas o importante é dividir esses momentos com você e levar você que nos acompanha até uma reflexão, para que você possa pensar sobre os temas, para que você se interesse, para que você estude, para que você aprofunde o seu conhecimento. E a partir disso, dessa busca pelo conhecimento, você que nos assiste consiga dar também as suas respostas às diversas perguntas que nós colocamos aqui todos os dias, tá certo? Vou colocar aqui para você o meu perfil lá do Instagram. Quer conversar um pouquinho sobre teologia, sobre comunicação, ver um pouquinho dos bastidores do programa, às vezes fazer perguntas ali, tirar algumas dúvidas, saber a minha opinião sobre alguns assuntos também relacionados aqui ao programa, vai lá, @Zeca_Pereira, e por lá a gente conversa também, troca ideia, bate papo, troca mensagens, vai lá, é muito bacana a gente poder interagir também, é mais uma plataforma aí para nos aproximar. E eu, graças a Deus, recebo muito carinho dos telespectadores do Vejam Só e a gente consegue por lá conversar um pouco mais também, tá bom? Fique à vontade por lá, te espero. Vou apresentar os meus convidados e, na sequência, nós vamos rodar a matéria de abertura, ela que vai apresentar o tema da nossa conversa de hoje, um tema muito legal, muito interessante, vale a pena a nossa reflexão aqui, o nosso entendimento, porque parece, até pelas respostas que eu já vi ali na nossa enquete lá no Instagram, que a maioria vai por um caminho que talvez não seja o mais correto ou aquele que é de melhor interpretação do texto. Nós vamos entender isso na sequência. O Vejam Só tem o privilégio de receber na noite de hoje o reverendo Elias Robson, ele que é ministro da Igreja Metodista Wesleyana. Reverendo Elias, obrigado, meu irmão, por aceitar o nosso convite, está aqui no Vejam Só novamente. Seja muito bem-vindo. Amém, Zeca. Que bom estarmos juntos aqui. Uma alegria estar com você, também com o pastor Nicolas, né? Jovem pastor Nicolas, e poder contribuir, né, humildemente para esse tema que é tão complexo, né? É sempre uma contribuição importante. A gente tem um carinho muito especial pelo irmão também. Fica muito feliz com a recíproca. O irmão sempre nos atendendo e se organizando para estar aqui. Reverendo, para a gente começar, vou pedir as informações da igreja, endereço e as programações também, por favor. Amém. A nossa igreja fica ali na Avenida Roland Garros, bem a popular Roland Garros, né? Número 327, é uma igreja muito acolhedora. Igreja Metodista Wesleyana, em Vila Medeiros, tá? Todos são convidados. Mando aqui também um forte abraço ali para o nosso rebanho, para todos os amados irmãos ali. Amo todos, em nome de Jesus. Amém. E tem que ser Roland Garros. Se falar Roland Garros, ninguém acha. Não isso acha. Mesmo. É muito interessante, muito mesmo. Pastor, vamos falar um pouquinho desse trabalho do irmão aqui? Explica pra gente o que o nosso telespectador vai encontrar aqui, por favor. Bem, esse livreto, gente, se chama O Enigma de Dona Falácia Homilética. Na verdade, é uma alegoria que eu escrevi, criando personagens a respeito dos pregadores de hoje em dia, os tipos de pregadores. E por que a coisa está assim? O enigma é justamente isso, é descobrir quem é o pai dessa coisa toda. A mãe é a Dona Falácia Homilética, né? É a falácia. Agora, o pai... Bem, você tem que ler o livro para poder descobrir boa. O enigma. Boa. Tá aí também a indicação. Se você quiser mais informações sobre o material ou Ministério do Irmão, a igreja, as programações, os contatos do reverendo Elias vão aparecer durante o programa, mas estarão disponíveis lá no nosso canal oficial do Instagram, @programa Vejam Só. Então, se por algum motivo você não pegar aí durante o programa, fique tranquilo, depois você acessa lá o nosso perfil do Instagram e eles vão estar lá disponíveis para você também, tá certo? De novo, meu irmão, obrigado. Amém. Obrigado. Amém. E o Vejam Só tem o privilégio de receber na noite de hoje o pastor Nicolas Ramos, ele que é ministro da Igreja Batista Redenção. Pastor Nicolas, obrigado, meu irmão, novamente por aceitar o nosso convite, está aqui no Vejam Só. Sempre uma alegria recebê-lo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Zeca, pelo convite.
Reverendo Robson, também, prazer estar aqui. Boa noite a todos que nos acompanham. E é muito bom estar mais uma vez aqui para tratar desses assuntos, muitas vezes espinhosos, por um lado, mas que despertam a nossa reflexão e nosso crescimento. É interessante que o nosso telespectador já sabe que sempre quando tem alguns assuntos assim, mais espinhosos, são os mesmos nomes que aparecem por aqui, porque não é todo mundo que topa vir falar. Então você já vê que é um assunto já delicado, assim, que não é qualquer tema que nós vamos tratar na noite de hoje. Muitos declinaram o convite. Ah, nesse tema aí não, sexta-feira não é bom, aquela coisa toda. Nicolas, passa por favor o endereço da igreja e as informações das programações também. Bom, a Igreja Batista Redenção fica na zona norte de São Paulo, Parada Inglesa, Tucuruvi. E o endereço é Avenida General Ataliba Leonel, 3780. Fica bem próximo das estações de metrô Parada Inglesa e Tucuruvi, bem facinho de chegar. As programações que nós temos regularmente são os cultos de quarta-feira, que acontecem às 19h30, culto de oração e estudo bíblico. Nós temos também programação de jovens todo sábado às 18h30, evangelismo infantil todo sábado de manhã. E nós temos nos domingos, às 9h30, a nossa escola bíblica dominical e às 18 horas o nosso culto. Isso. E todo esse material o pessoal pode acompanhar no nosso canal do YouTube. Boa parte disso é gravado, grande parte disso é gravado e disponibilizado no nosso canal. Sim, tem muito material por lá. Inclusive, vamos deixar o site da igreja também para você acessar. Lá você vai encontrar todas essas informações também. Se você não conseguir anotar, perdeu aí a hora, vamos colocar também lá no nosso perfil do Instagram, que deve ficar fácil, tá bom? Com calma, você entra lá, acessa e consegue ser direcionado para todas essas informações aí que o Nicolas passou de novo. Obrigado, meu irmão. Deus continue abençoando a vida, o Ministério do Irmão. Vamos assistir a nossa matéria? Ela vai apresentar o tema aí e, obviamente, na sequência a gente volta aqui já com as primeiras observações dos nossos convidados. Antes, deixa eu só bem rapidinho reforçar com você a nossa parceria aqui do Vejam Só lá com a Garbo. Depois que a Garbo entrou aqui no programa, deu uma repaginada no nosso visual. Precisa fazer isso? De repente tem algum compromisso importante ou quer mudar o estilo de se comunicar também? Procura pela Garbo. Nas redes sociais você encontra ou no site garbo.com.br. Vai conhecer todo o portfólio da empresa, tá certo? E localizar os endereços das lojas físicas. Vá até uma loja e fala que viu aqui no Vejam Só. Aí, além de ficar elegante, bonito, vai ganhar um desconto. Vai economizar também, que atualmente é super importante, né? Quero agradecer demais ao Militão, o irmão André, meus parceiros lá na Garbo. Deus continue abençoando o trabalho de vocês e você que me assiste, se precisar, corre lá que eu tenho certeza que será super bem atendido, além de poder economizar um pouquinho também, tá bom? Vamos assistir a matéria, na sequência a gente volta para dar aí o pontapé inicial na nossa conversa de hoje. Vejam só. 1 João, capítulo 5, versículo 16, é um dos versículos mais difíceis do Novo Testamento. Se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará, e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. De todas as interpretações disponíveis, nenhuma aparenta responder todas as perguntas sobre esse versículo. O pecado para a morte é proposital, deliberado, contínuo e que não expressa arrependimento. Deus, em sua graça, permite que seus filhos pequem sem puni-los imediatamente. No entanto, chega um ponto que Deus não mais vai permitir que um cristão continue em pecado sem se arrepender. Quando se chega a esse ponto, Deus às vezes decide punir o cristão, até mesmo ao ponto de tirar sua vida. Devemos orar pelos cristãos que estão em pecado. No entanto, talvez chegue um momento quando Deus não vai mais escutar as orações por um crente que continua a pecar e por quem ele tem decidido que está na hora de receber sua punição devida. Qual é o pecado para a morte e que a Bíblia inclusive faz aqui uma recomendação que é para não rogar por ele? Que pecado é esse? Será que existe pecado que Deus não perdoe? Vamos falar agora sobre isso. Fique ligado, já estamos no ar. Essas são algumas das perguntas que cercam esse texto. Muitas outras podem ser feitas e existem caminhos que são abertos aí diante da leitura e, obviamente, do estudo
do texto. Nós vamos tentar colocar aqui na nossa conversa o máximo possível, tentar explorar, mas é claro que eu já te convido desde já a você pesquisar, ler mais sobre o assunto, que obviamente nós não vamos conseguir tratar de tudo aqui no dia de hoje. Mas é uma pergunta muito interessante. Eu vou começar com a resposta da pergunta tema do nosso programa de hoje. Reverendo Elias, vou começar com o irmão. João afirma que existe um pecado para a morte, está claro lá no texto. Agora a pergunta que fica é: qual pecado é esse que ele está falando? Bem, a posição que eu vou hoje esposar aqui, ela se refere, na verdade, a duas categorias de pecado. Ele não é específico ali, e pela construção, a gente vai discutir isso durante o programa, a construção mesmo no grego, a gente percebe que ele está falando, ele está partindo de algo que acontece no contexto do livro, mas, ao que me parece, ele indica realmente duas categorias de pecado. Pecados que são realmente para a morte, pecados que não são para a morte, mostrando que todo tipo de pecado, como ele mesmo afirma no versículo 17, todo tipo de injustiça é pecado. Mas dentro das injustiças existe uma categoria que é pecado para a morte. Tá? Então, dentro da minha perspectiva, que a gente vai hoje apresentar aqui, com todo respeito e cortesia cristã, o posicionamento também do pastor Nicolas, então vamos trabalhar nessa direção. Estamos falando de duas categorias de pecados, tá? E não de um pecado específico, tá? Apenas. E aí, no contexto da carta, a gente percebe que ele parte, o ponto de partida dele é o que estava acontecendo, que era, vamos dizer assim, o gnosticismo docetista, uma heresia da época que desmerecia o fato da encarnação de Cristo e isso causava uma série de consequências, à compreensão do próprio Jesus, da pessoa dele, da sua divindade. E, então, esse é o contexto imediato, tá? Mas eu entendo que ele parte desse contexto abrindo, na verdade, uma indicação de que existem, vamos dizer assim, nessa lista de injustiças, existe um grupo de pecados, que eles são chamados de pecado para a morte, tá? É o que nós vamos trabalhar hoje aqui. Boa. Fiz algumas anotações aqui, depois a gente vai tentar explorar isso daí também, mas eu quero ouvir o Nicolas também a esse respeito. Partindo da afirmação de João, Nicolas, qual pecado é esse para a morte? É possível defini-lo? Bom, não é possível defini-lo. Quando nós olhamos para o texto, realmente parece que João nos deixou um relato genérico, nos deixou um trecho onde ele não especifica um pecado. Ele diz que há pecados que conduzem à morte, que terminam na morte, mas ele não diz qual é esse pecado. À luz disso, muitas pessoas tentam delimitar o escopo de João. Então, João pode estar falando da apostasia. Então, o apóstata, no caso, os falsos mestres, que, como o reverendo Elias colocou, existiam, atormentavam ali a igreja. Essas pessoas, esses falsos mestres, eles, por não serem crentes, serem apóstatas, o próprio João fala, eles saíram do nosso meio, mas não eram do nosso meio, nunca foram crentes. Então, eles, de alguma maneira, eles poderiam ser disciplinados com a morte e tudo mais. Então, alguns poderiam apontar isso. Mas o texto nos deixa mais em dúvida ainda, porque João fala, se alguém vir a seu irmão cometer algum pecado. Então, é um crente, como eu defendo, à luz do Novo Testamento, um crente não pode apostatar nesses termos que João está colocando aqui. Então, nós já deixamos isso aí de lado. Outras pessoas tentam colocar esse pecado para a morte como categorias de pecados mais graves. Isso. Então, por exemplo, se você mentir, se for uma mentirinha branca, aí não tem problema. Agora, se for um adultério, aí já é outra conversa, é outro negócio. Bom, João não faz essa divisão aqui. E o que nós vemos no Novo Testamento é que alguns pecados realmente foram punidos com a morte por Deus. Então, nós vemos, por exemplo, em Atos 5, nós vemos o pecado de Ananias e Safira sendo punido com a morte. Qual foi o pecado deles? A mentira. Tentaram passar uma imagem de piedosos, mas, na verdade, tinham feito ali algo só para impressionar a igreja.
Quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 5, nós vemos o camarada que vivia em imoralidade e que o apóstolo Paulo fala, olha, vocês têm que expulsá-lo para que a carne dele seja destruída, mas a alma seja salva no dia do juízo. Então, falando aí de um crente, mas que padeceria, um crente que aqui, neste mundo, sofreria a morte, sofreria fisicamente. E na mesma carta aos Coríntios, em 1 Coríntios, nós vemos em 1 Coríntios 11 as pessoas que participavam da ceia indignamente e Paulo fala algumas fracas, outras doentes e outras já tinham morrido. Então, realmente, no Novo Testamento nós temos alguns exemplos de pecados que foram punidos, as pessoas foram disciplinadas por Deus com a morte. Mas é disso que João está falando aqui? Ele não especifica. Então, onde a Bíblia é genérica, nós somos genéricos também. Onde a Bíblia é específica, nós somos específicos também. É importante nós termos em mente o contexto do que João está falando. João, ele está realmente tratando aqui sobre a questão de pecado, mas ele fala isso como uma ilustração do tópico que ele começa a desenvolver no versículo 14, quando ele fala da certeza da resposta de Deus à oração. E no contexto da carta, também é bom lembrar que João enfatiza muito o amor aos irmãos. Então, ele une essas duas coisas. Ele fala, olha, Deus responde quando nós pedimos de acordo com a sua vontade. E você deve interceder por seus irmãos. Essa é uma marca do povo de Deus, interceder pelos irmãos. E quando você pede de acordo com a vontade de Deus, ele responde. Mas aí alguém poderia falar, mas João, por que eu orei por determinado fulano e determinado fulano morreu? Então, parece que João fala que, olha, existem pessoas, casos específicos em que você vai orar pela pessoa e você não tem uma garantia de resposta, não porque a promessa de Deus falha ou porque Deus abandona, mas porque Deus quis trazer a morte àquela pessoa, disciplinar aquela pessoa por algum pecado específico aí que tenha aparecido no horizonte aí. Da caminhada dela, né? Da caminhada. Boa, você viu que tem várias opções aí pra gente trabalhar, nós vamos tentar nos aprofundar disso, mas eu quero aproveitar agora para abrir a oportunidade para você que nos assiste participar. E você vai responder a nossa enquete que nós colocamos lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Acesse o nosso perfil e você vai localizar a enquete. A enquete que nós colocamos para o programa de hoje foi a seguinte, pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo ou existe outro? E você reparou que meus convidados não falaram sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo, que Jesus diz que para esse não existe perdão. Bom, então você vai ter duas opções. Esse pecado é a blasfêmia ou outro. Escolha uma das opções, vote e justifique na sequência. É claro que aí até por uma limitação de espaço a gente já direcionou você para essa opção. Mas, como eu disse anteriormente, parece que a blasfêmia não é o tópico que João está tratando aqui. Eu vou questionar isso aos meus convidados agora na sequência. Vote, dê a sua opinião, justifique. Nós vamos tentar colocar aqui durante o programa as suas opiniões também, tá? Então vai lá e participe. Antes da gente continuar, deixa eu só reforçar você que tanto o nosso perfil do Instagram, lá a página no Facebook e o nosso canal no YouTube, em qualquer deles você procura Programa Vejam Só e você vai localizar Instagram, Facebook e YouTube, tá bom? Lá no YouTube nós estamos com um canal novo, colocando o nosso material. Vamos, dentro em breve, colocar programas mais antigos para você relembrar também aqui os nossos debates. E tudo isso nós vamos transmitir ao vivo, lá para você, a nossa gravação. O Vejam Só continua às 11 horas, na HIT, normalmente, tá bom? Mas se você estiver mais cedo em casa, quiser acompanhar, o Vejam Só será transmitido ao vivo lá nas nossas redes sociais. Acesse as redes sociais porque lá você vai saber direitinho o horário que nós vamos transmitir, tá bom? Além, obviamente, de você seguir a página e ativar as notificações, você sempre vai receber uma mensagem. O programa Vejam Só está ao vivo. Aí você vai e acessa, tá bom? Então fique atento por lá que você vai ter acesso a esse material também, tá bom? Além disso, obviamente, na transmissão ao vivo, você consegue participar e interagir. Então fique ligadinho para você poder ter acesso a esse conteúdo. Além disso, em todas as plataformas de áudio você encontra o Vejam Só. Quer ir para o trabalho ouvindo o programa, quer voltar da escola, na faculdade e tudo mais? Acesse qualquer uma delas. Escolha a sua predileta, procure o programa Vejam Só, que você vai acessar o nosso conteúdo por áudio, tá bom? Aí você vai ouvindo, onde você estiver, você acompanha a nossa programação também. Ajude a compartilhar essas novidades para que todo mundo tenha acesso ao nosso material também, tá bom?
Conto muito com a sua ajuda nessa questão do compartilhamento e das curtidas. Ajuda ali o algoritmo a disparar o nosso conteúdo também, tá bom? Pastor Reverendo Elias, por que o irmão não falou da blasfêmia contra o Espírito Santo? Jesus foi muito claro, a blasfêmia não tem perdão. Não é muito fácil a gente fazer essa associação ao texto de João e à fala de Jesus? Sim, na verdade, no meu posicionamento, eu entendo que a blasfêmia faça parte desse grupo de pecados, né? Porque João, quando ele usa a terminologia, né, no grego, né, prostanaton, ele, na verdade, essa tradução nossa, né, pecados para a morte, na verdade, são pecados, é uma conduta contínua que vai ter como resultado morte. Conduzir a, né? Entende? Então, não é simplesmente algo, um ato isolado, né? Mas, inclusive, a construção, né? Você tem um verbo que está no auristo, né? Você está no subjuntivo, ou seja, é uma possibilidade, mas uma possibilidade que provavelmente você vai encontrá-la, né? Quando esse alguém, né, ver um irmão, tal, essa ideia de ver, não é simplesmente ver um fato, mas é alguém que você acompanha e percebe na vida aquele perfil, né? De ser contumaz em relação a certos pecados. Obviamente, voltando agora para a questão que você colocou, né, para não fugir da sua pergunta, a blasfêmia contra o Espírito Santo, alguns entendem que ela não pode ocorrer mais, que teria que ser com Jesus presencialmente na terra, fazendo, né, milagres e maravilhas, e isso fosse atribuído a Satanás. Alguns entendem assim, tá? Outros entendem, né, que esse pecado ainda é possível. Obviamente que, dependendo do posicionamento, né, de cada um, do pastor Nicolas, meu, a gente vai ter opiniões diferentes sobre isso, tá? Mas, por exemplo, se fosse só a blasfêmia, porque alguns entendem que lá em João está falando só da blasfêmia. Isso. Se fosse só blasfêmia, não seria esse pecado que você pode encontrar, que possivelmente você vai ver. A ideia ali, a ideia desse subjuntivo, quando ele é usado dessa maneira como ele usou, apontava para algo que possivelmente realmente ia acontecer, você ia encontrar isso pelo caminho. E blasfêmia, mesmo se você pensa que ela pode ocorrer hoje, pensando assim, todo o tempo da minha vida cristã e ministerial, né? Eu me converti aos 14 anos. Se isto é possível, talvez eu tenha visto um caso, em todo esse tempo, que configuraria alguém, né, que se dizia, né, no mínimo, né, se dizia cristão e participava da comunhão de tudo. E esse caso foi tão assim marcante para mim, porque foi uma pessoa que ela chegou a grampear as páginas do Novo Testamento renegando a Cristo, né? Assim, eu nunca vi uma coisa dessa pessoalmente, né? Eu já ouvi falar, mas pessoalmente foi o único caso que, se for, seria, né? Porque é uma coisa muito extrema, muito paradoxal, sabe? Um antagonismo total ao que a pessoa demonstrava antes, né? E então, eu entendo que a blasfêmia contra o Espírito Santo, né, se a pessoa crê, como eu, que ela pode ainda ocorrer, apesar de ser uma coisa muito rara, muito extemporânea, não é algo que você vai encontrar aí no dia a dia, ver alguém cometendo, né? E por isso alguns, né, teólogos até entendem isso, que nem tem jeito de acontecer, na verdade, por isso que a gente não vive encontrando, né? Mas, se fosse, seria algo muito raro, para ser a única referência ali que João está dando, né? No caso de João, então, é que a ideia é que é algo mais comum, vamos dizer assim. Não é que é tão comum, é que é um grupo de pecados, esse seria um. Mas bom, existem outros, tá? E por isso a possibilidade de você encontrá-lo na jornada, encontrar alguém que esteja e que incorra nisso durante essa jornada num pecado que é para a morte. Sim. Tá? Se fosse exclusivamente a blasfêmia, eu acho que dificilmente alguém conheceria um caso pessoalmente, né, disso. Tá? Entendi. Nicolas, por que não a blasfêmia contra o Espírito Santo? Bom, em primeiro lugar, nada no contexto da primeira epístola de João indica isso. Mas o principal motivo, diferente do que o reverendo Elias acredita, o principal motivo, a meu ver, é porque esse pecado realmente não pode mais ser cometido hoje.
dentre estes alguns que defendem essa posição, estou eu. Eu acredito firmemente que esse pecado não pode mais ser cometido hoje. E, infelizmente, o que nós vemos é que essa ideia da blasfêmia contra o Espírito Santo ser algo comum é o que apavora a maioria dos evangélicos, especialmente pentecostais. Porque o medo deles é, numa palavra, em um momento de ira, em um momento de incredulidade do tempo em que eles ainda não eram crentes, nesse momento eles podem ter cometido essa grande blasfêmia e já era, não tem mais perdão para eles. Eu acredito que esse pecado não possa mais ser cometido hoje e não poderia ser cometido nos dias em que essa carta foi escrita. Por quê? Porque, de fato, a blasfêmia contra o Espírito Santo depende da presença física de Jesus. Quando nós olhamos os relatos lá de Mateus 12, Marcos 3, Lucas 11, nós vemos que o cenário era o seguinte: Jesus estava operando milagres por meio da capacitação do Espírito Santo. E essa capacitação do Espírito Santo era também uma confirmação do ministério messiânico de Jesus, da messianidade de Jesus. Quando aqueles homens, os fariseus, os mestres da lei, incrédulos, viam Jesus fazendo um milagre e falavam que ao invés do Espírito Santo era o próprio diabo atuando ali por meio de Jesus, aqueles homens estavam mostrando a incredulidade que eles tinham, só que era algo diferente, porque o próprio Jesus estava ali. E ver o próprio Jesus fazer aquilo e atribuir as obras de Jesus a Satanás não é apenas uma ofensa ao Espírito Santo, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas é também rejeitar o testemunho do Espírito Santo no que diz respeito ao Messias, no que diz respeito a Jesus. Agora, veja bem, hoje Jesus não está mais no seu ministério terreno. O Espírito Santo não confirma mais o ministério messiânico de Jesus por meio de milagres, porque isso já foi confirmado e está registrado na Escritura. Então, essa atividade do Espírito Santo, bem como a atividade de Jesus, essas atividades cessaram. Jesus agora foi assunto aos céus, está ao lado do Pai, reinando, tem ali outras tarefas, outro ministério ali, mas não mais acontece ali como aconteceu do seu ministério terreno. Então, por que essa blasfêmia não pode ser o que João tem em vista aqui? Porque esse pecado já não poderia ter acontecido nessa época. Porque quando João escreveu sua primeira epístola, Jesus já estava à direita do Pai. E a blasfêmia contra o Espírito Santo só poderia ser cometida nesse contexto. Então, se você que está nos assistindo é uma pessoa que se atormenta, será que eu cometi o pecado, a blasfêmia contra o Espírito Santo? Eu quero tranquilizá-lo pela palavra de Deus. Uma leitura simples ali do texto mostra que as circunstâncias eram absolutamente diferentes. Quando nós olhamos para o relato de Jesus fazendo milagres e as pessoas rejeitando os milagres de Jesus, nós vemos que existe um rigor maior para as pessoas que viram Jesus fazendo aqueles milagres e rejeitaram. Mas hoje, é claro, Jesus continua atuando, Jesus continua operando maravilhas, Jesus continua chamando suas ovelhas, mas não mais nos moldes do seu ministério terreno. Então, pare de se atormentar com isso, leia a Escritura. Muitos pastores usam isso para escravizar as pessoas. Entendi. Terrível isso. Saia disso, leia a Escritura. Esse pecado não pode mais ser cometido hoje. Ô, Nicolas, nesse sentido, então, nessa linha de raciocínio do irmão, o reverendo Robson até colocou que a carta aqui de João, ela é muito direcionada ao combate do gnosticismo, algo que estava muito fervilhando ali na comunidade. Esse pecado para a morte de João também, então, não pode ser cometido hoje? Esse pecado para a morte, como eu disse, nós não sabemos o que é, porque João não especifica para nós. O fato é que é um pecado que pode ser cometido por crentes, porque ele fala aqui direcionado aos irmãos, e nós temos aqueles precedentes que eu mencionei no Novo Testamento, de Ananias e Safira, dos crentes da igreja de Corinto. Então, o que nós extraímos disso a partir dessa correlação de versículos, dessa compilação de versículos? Que existem casos em que Deus disciplina os seus servos, Deus disciplina os seus filhos com a morte. Qual pecado? Deus disciplinou a morte um casal que mentiu. Deus disciplinou com a morte as pessoas que desprezavam os irmãos. Então é muito curioso a gente ver que as pessoas, às vezes, elas fazem muito caso de pecados grandiosos, mas acolhem em sua vida pecados menores, como a mentira, como a ira, como a imoralidade. O camarada de Corinto era imoral, tudo bem, era uma imoralidade pública. Mas muitos crentes abraçam pornografia, abraçam
olhares indevidos, achando que está tudo bem, achando que isso não vai trazer nenhum tipo de disciplina de Deus. Mas quando nós olhamos para um texto como esse, e quando nós olhamos até mesmo para o livro de Apocalipse, que nós vemos lá a Deus trazendo disciplina que envolvia até a morte mesmo, para algumas igrejas ali, algumas pessoas ali, nós temos que ficar espertos. Falar, opa, peraí, Deus não brinca com a santidade da igreja. E para preservar a santidade da igreja, ele pode sim ceifar a vida de alguém prematuramente. Prematuramente, não porque é antes da hora que Deus estabeleceu, mas prematuramente porque às vezes pode ser um jovem. Sim. Uma pessoa que naturalmente viveria mais tempo. Pode ser cometido hoje, Reverendo Elias, esse pecado que João coloca aqui, ou essa relação com o gnosticismo, com a humanidade de Jesus, também afastaria da prática atual esse pecado para a morte? Eu entendo que não, que esse pecado ele pode acontecer sim. Como foi colocado, né, aqueles que esposam a posição e defendem, como o pastor Nicolas, né, a quem eu respeito, entendem que deveria Jesus estar na sua condição terrena, mas Jesus não disse isso. São os teólogos que dizem isso. Não é Jesus que chegou e limitou. E disse, esse pecado não acontece mais. Aliás, ele até falou usando verbos no futuro. Ele deixou em aberto a questão, né? E a outra questão, né, que eu entendo dentro disso é que, realmente, a questão da definição do que é blasfêmia também é outra encrenca. E o pastor colocou muito bem. Porque, realmente, às vezes você encontra um adolescente que ele fala, eu pensei um pensamento ruim sobre Deus. Será que eu blasfemei? Né? Mas não é isso. Sim. A blasfêmia é algo muito sério, é atribuir a Satanás, né? No caso de Jesus, atribuir ao príncipe dos demônios, Beelzebu. Então não é um pensamento, alguém que pensou alguma coisa errada, não é isso, né? Então a falta de definição do que é a blasfêmia, realmente concordo, que infelizmente, né, no meio pentecostal, neopentecostal, isso aí se tornou até um argumento, né? Concordo mesmo, uma espécie de terrorismo espiritual. Cuidado, meu irmão. Já houve até líderes que diziam que quem saísse da igreja dele estava blasfemando, né? Porque Deus usava ele, como usou Jesus, né? Aí entra essa questão que é muito séria mesmo, que também tem que tomar muito cuidado com isso, quando alguns atribuem suas obras como se fossem as obras de Cristo, né? Diretamente. Né? Então, se alguém se levanta contra ele, blasfemou contra o próprio Espírito Santo. Isso não é verdade. Né? Então, é que existem vários senões, existem várias colocações que precisam ser feitas para se colocar também o assunto dentro dos trilhos corretos dele. Né? Então, realmente, essa definição é como se qualquer coisa que se fala ou alguma coisa que a pessoa diz inadvertidamente, ou uma discordância com algo que acontece, né? Algo que ele viu e ele acha, não sei se isso é de Deus. A pessoa acha que é blasfêmia. Não é nada disso. Né? Então, é isso aí. E a outra coisa que eu queria colocar é que eu entendo que, por João justamente deixar genericamente, as pessoas que estavam lendo a carta sabiam do que ele estava falando, né? Porque eles estavam vivendo no mesmo contexto. Então, quando ele fala de há pecado para a morte, eu entendo que todos os pecados que têm como, né, resultado morte, né, e eles devem ser considerados nisso. Quando houve um juízo de Deus, e aí eu quero também fazer uma divisão nisso, que existe a questão da morte física, que foram alguns casos, né, que foram colocados, existe a questão da morte eterna. E aí, é claro, né, aí vem aquela questão, blasfêmia contra o Espírito Santo, sem perdão, obviamente, né, a questão de morte eterna. Né? Pode acontecer morte física também, mas a ênfase ali é a questão de morte eterna. E o caso da apostasia. Mas no texto, o irmão enxerga o quê? Que João está falando de uma morte física? Das duas. Eu enxergo que ele deixa aberto justamente por isso. Aliás, a questão da morte eterna, da vida eterna, é uma das razões, dos objetivos de João escrever a carta. Ele fala, filhinhos, eu vos escrevo para que vocês tenham certeza da vida eterna. Então, obviamente, o eterno também está presente no contexto. Né? Sim. Então, quando ele fala, ele deixa aberto, né? Porque ele podia ter definido ali. Mas ele não define, ele só diz que há pecado que é para a morte. Então, entendo que, no caso da apostasia, por exemplo, então, o resultado é morte eterna, tá? Não é só questão de morte física. Obviamente, claro, vai depender do posicionamento. No posicionamento do pastor Nicolas, essa apostasia não aconteceria por parte de um crente, de alguém convertido, né? E, na minha posição, eu já entendo, pelo próprio texto, né, de Hebreus, capítulo 6,
que tem que ser forçosamente alguém que experimentou. Porque diz lá que ele experimentou esse poder, esses dons do mundo vindouro. Essa pessoa recaiu, diz lá. Né? Essa pessoa cai da condição, né, espiritual. E então acontece, né, essa apostasia. Então, eu entendo que apostasia e blasfêmia contra o Espírito Santo seriam aqueles que têm como resultado morte eterna. Tá. Agora, é claro, irmãos, é um dos textos mais difíceis da Bíblia. Sim, isso aí não há o que discutir. Então, por mais que a gente coloque, né, um posicionamento, a gente não está querendo impor isso de forma alguma. A gente tem que ser humilde para entender que realmente a compreensão da gente é limitada nesse sentido. Inclusive, quando o João coloca, olha, não digo, né, que ore, ele não está dizendo, eu vos digo não ore. Ele não disse isso. Né? Se ele dissesse, eu vos digo não ore, ele não disse isso. O que ele falou, olha, sobre isso... Nem adianta orar. Né? Então, eu percebo assim, olha, o que ele está querendo dizer, tem coisas que são só Deus. Para saber, para conhecer, para aquilatar, para medir, para julgar, só o olhar divino, a soberania divina. Né? Bom... Eu enxergo nessa perspectiva uma contradição, porque se ele fala que é para a morte, mas que Deus que vai dar conta, Deus pode salvar, né? Então não seria para a morte, fica difícil. Mas nós vamos chegar na oração, tá que bom. Essa parte da oração é intrigante. É verdade. Nicolas, antes deixa eu saber da visão do irmão, dessa questão da morte. João está falando ali de uma morte física, de uma morte espiritual. Pode acontecer as duas coisas? Como é que você define isso? Bom, muitos comentaristas, muitos estudiosos veem em João sempre a questão do preto e branco. E é verdade, tanto no Evangelho como na carta. É vida, morte, é mundo e os santos, os crentes, crente, incrédulo. Então, existe um contraste muito grande. E aqui a gente vê um contraste entre morte e vida, porque no versículo ele fala: se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte, pedirá, e Deus lhe dará vida. Então, o palavreado do contexto, o contraste do texto, mostra para nós que João tem em mente algo específico. E me parece aqui que é algo relacionado à morte física. Por quê? Porque, em primeiro lugar, ele está falando de um crente, porque ele fala aqui, se alguém vir a seu irmão cometer pecado. Se eu já estou falando de um crente, não faz sentido eu pedir que Deus dê vida espiritual ou vida eterna a um crente, porque ele já desfruta daquilo. Então, não tem como um crente ser regenerado de novo, ele ser regenerado, não existe isso. Ele nascer de novo, de novo. Então, dar vida aqui, me parece que é realmente poupá-lo do juízo. Então, morte, para mim aqui, numa leitura que me parece muito natural, pelo próprio palavreado que João usa, diz respeito à morte física. E dar a vida diz respeito à vida física, a preservar a vida do indivíduo, a suspender um juízo que poderia cair ali sobre o indivíduo. Então, eu entendo que seja algo físico aqui agora. Existem comentaristas que olham isso aqui no sentido espiritual. Morte no sentido espiritual, como morte eterna, como vida eterna, mas não me parece que isso daqui entra nessa questão que João está tratando aqui, nesse alerta que ele está fazendo aqui. Mas, Nicolas, se é uma questão física, então a gente pode colocar pecados que até atentam contra o físico, assim, por exemplo, o uso de droga. O cara usa um pouquinho, chega uma hora que ele pode aumentar essa quantidade, ele morre, dá uma overdose. Uso de bebida, cigarro, mesma coisa. Seria relacionado a isso, então? Não dá para saber o que João tem em mente. Agora, nós sabemos até pelo exemplo do Antigo Testamento. João, certamente, sendo judeu, ele conhecia do Antigo Testamento. E nós vemos no Antigo Testamento vários pecados que terminavam na morte. O livro de Provérbios fala do contato com a mulher adúltera que terminaria em morte. Sim. Então, existem pecados que resultam nisso. Sim. Mas é isso que João está pensando? Nós não sabemos. E resultava em morte por causa do marido, né? Sim. Que ia cobrar. Até mesmo outros, aqui pensando na morte como uma consequência imediata. Do ato, Mas se você lembrar dos pecados que eram punidos com a morte, você tem também outros pecados que terminavam em morte. Agora, é isso que João está pensando? Pronto, achei a chave. Não sabemos. E onde a Bíblia silencia, nós silenciamos também. Senão, a gente começa a ter ideias na nossa cabeça. Aí é a terra de ninguém. Sim. Eu não lembro agora o país, mas recentemente até um brasileiro entrou em algum país onde o tráfico de drogas é punido com a morte.
E foi morto lá, né? Então, ele cometeu um pecado, naquele caso, direcionado para a morte mesmo, e por conta disso. Reverendo Elias, antes da gente falar da oração também, eu queria só entender a questão da graduação do pecado que o irmão falou. Porque, às vezes, a gente coloca, e o Nicolas até falou isso logo na primeira fala dele, de uma graduação, assim, um pecadão, um pecadinho, tem um pecado mais leve, tem aquele pecado que você até pode cometer, que não dá problema e tal. É nesse sentido, quando o irmão fala de graduação, é isso que João está falando aqui? A gente, quanto à natureza do pecado, o pecado é o mesmo, a gente sabe disso, né? É igual quando você vai lá na padaria, você compra um pão bengala, uma baguete, depois você compra um pão francês, normal, você compra um mini pão. Todos esses aí, né, quem faz esses pães é o padeiro. Então, se o pecado é grande, se é pequeno, se é médio, cometeu é pecador. Então, a questão, quanto à natureza, pecado é pecado. Agora, quanto à consequência dele, então aí a gente já tem diferença aí. Né? A consequência do pecado. Porque não é a mesma coisa, né? Igual Jesus falou, olha, quem olhar para uma mulher cobiçando em seu coração, ou seja, desejando-a, né, sexualmente, comete adultério com ela. Mas, obviamente, que é o adultério de coração, não é o adultério de fato. Não é a mesma coisa do indivíduo trair a esposa com outra mulher. Não é a mesma coisa, né, em termos de gravidade. Né? O adultério é, no caso, de coração. Ele não destruiu a família. Tem como ele ser tratado e transformado nesse sentido, né? Então, obviamente, quanto à gravidade, as consequências do pecado, existe diferença, não quanto à natureza, né? Pecado é pecado. Agora, só reportando um pouco essa questão que foi colocada antes, eu entendo também que se ali está falando de morte só física, então, como é que ele teria vida novamente se ele não morreu fisicamente? Né? Ele vai ter a vida de volta para quem, então, se ele não morreu? Né? Então, é importante também considerar esse outro lado. Eu percebo também, voltando à questão que você colocou agora, repita para mim que eu acabei me perdendo aqui. A questão da graduação. Ah, tá bom, é o que a gente estava falando mesmo. Até porque, tá. Depois eu vou até transferir essa pergunta para o Nicolas também, que ele comentou. A Igreja Católica faz essa diferença sim, não, no texto. aí não, né? A teologia católica tem aqueles pecados que podem os capitais, ser... né? Pecados veniais, são tal, mais graves e tal. E não é disso que João está tratando. Eu acredito que, veja só, são os pecados que têm como resultado um juízo de Deus. Tá? Não é a consequência natural do pecado, igual você falou, né? Alguém que está bebendo e acaba pegando uma cirrose e morrendo e tal. Não, é um juízo direto de Deus. Tá? Então, há pecado que é para a morte, ou seja, que traz a consequência a morte por juízo de Deus. Sim. Tá? Talvez o caso mais emblemático do Novo Testamento seja lá de Atos de Ananias. Sim. Igual a gente colocou, poxa, se for olhar hoje em dia, será que todo mundo é fiel mesmo? Que quando ele oferta, dizima, né? Às vezes o indivíduo entrega um dízimo e pode ser que o dízimo nem seja mesmo, né? Real aquilo, seja 1% do que ele ganha. Poxa, por que Deus não está punindo, né? Eu acredito que em tempos de avivamento, quando a santidade da igreja, ela se torna muito intensa, ao que parece, também a exigência da santidade e da justiça, a cobrança da justiça, me parece mais intensa, mais forte também. Entendi. Ali no começo da igreja, né, movidos pelas chamas, né, do Pentecostes, a igreja no avanço, naquele momento, aquele grau de santidade, de busca, de comunhão, era muito intenso. E aquilo que para nós pode parecer, não, ele só falou, ele deu, né, falou que era tudo, só deu a metade. Coitadinho, né? Sim. Mas naquele contexto, né, só para exemplificar também, certa vez John Wesley, ele estava pregando, né? E quando ele começou a pregar, teve um homem que entrou num sentimento tão forte por causa dos seus pecados, que ele caiu morto no meio da pregação. Jonathan Edwards, você lembra disso? Pecadores nas mãos de um Deus irado. Ele pregando um sermão intenso, né? Fruto de uma consagração muito grande, e pessoas, né, ficavam com medo até da terra engoli-las ali. Né? Então, ao que parece, quando a gente vê uma coisa que parece assim, tão simples, né? Que hoje talvez alguém esteja fazendo coisa muito pior. Né? Mas eu acredito que, no contexto de um avivamento, né, e nós também queremos isso, né, as coisas podem mudar de quadro. Nicolas, fala um pouquinho dessa questão da graduação aí, até um pouquinho dessa doutrina que a Igreja Católica também acaba atribuindo ao texto aqui. Sim, bom, popularmente as pessoas dizem que não existe pecadinho e pecadão, mas essa ideia é errada.
Na verdade, existe sim uma gradação de pecados quando a gente olha para alguns textos bíblicos. E o texto de 1 João é um exemplo disso. Existem alguns pecados que, em determinado momento, Deus decide punir com a morte, como os episódios que nós já mencionamos. Um outro texto que ilustra isso, por exemplo, é João 19:11, onde é dito assim, no diálogo entre Jesus e Pilatos. Respondeu Jesus: nenhuma autoridade teria sobre mim se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem. Então, peraí, existem sim responsabilidades diferentes. Existem sim níveis diferentes de pecado aí. Mas o fato é que nós não podemos falar que existem pecados que são menos ofensivos a Deus, por assim dizer. Esse pecado aqui, ele não ofende tanto a santidade de Deus. Pô, peraí. Todo pecado ofende a santidade de Deus. É uma santidade absoluta, é uma santidade perfeita, é uma santidade completa. Então, todo pecado, qualquer mínima mancha, ofende a santidade de Deus, ofende a justiça de Deus. Agora, existem consequências diferentes, existem responsabilidades diferentes, disciplinas diferentes, então a gente precisa levar isso em conta. O fato é que a Bíblia fala que todo pecado resulta na morte. O salário do pecado é a morte. Isso é uma afirmação geral. Sim. Isso é uma afirmação que envolve desde um aparente pecado menor, como uma mentirinha branca, até um pecado mais grave, né? E o crente tem que se preocupar com todo tipo de pecado. Agora, que existem consequências diferentes, responsabilidades diferentes, e uma certa gradação disso, nós percebemos por esses textos que eu mencionei e outros textos que nós vemos aí. Sim. Eu vou colocar um comentário aqui, a gente vai introduzir, então, uma outra temática para a gente falar dessa questão do pecado. É o comentário do Lázaro Júnior, respondendo à nossa enquete no Instagram. Ele fala o seguinte: pecados para a morte são pecados sem confissão e arrependimento. Muitos trabalham com a questão do deliberado, ou seja, o cara peca deliberadamente. Como um exemplo, assim, aquele que é amante. Ele peca, ele é amante, está lá, então toda hora ele volta, não tem arrependimento disso. Essa questão do deliberado pode ser encaixada nesse pecado para a morte, Reverendo Elias? Então, veja só, pode e não pode. A gente entra nesse terreno que só Deus tem a visão real do coração de uma pessoa e da vida de uma pessoa. Veja até onde Davi foi. Não é? De querer tanto a mulher de um cara que causou a morte dele. Sim. E Davi não foi punido com a morte. Justamente. Entende? Olha até onde ele foi. Né? E quando ele foi restaurado, o pedido dele foi o seguinte: Senhor, cria em mim um coração puro. Tipo assim, o meu não rola, não dá. Eu não consigo ser puro. E ele usa a mesma palavra lá da criação em Gênesis, né? Esse cria em mim, ele usa a mesma palavra da criação. Ou seja, cria do nada. O que está aqui já era, né? Então, olha até onde ele foi. E ele não foi. É claro que teve consequências, né? A morte daquela criança, né? Do bebê que foi gerado, tal. Mas não houve uma punição direta com morte para ele, por exemplo. Então, eu acho que é um terreno que a gente entra que aí, me perdoe parecer reducionista, mas a gente entra no terreno do mistério. Como é que a gente vai medir quem merece, quem não merece? É algo que Deus não nos revelou. É complicado, né? Na verdade... Não pode falar mistério, né? Não, mistério... O teólogo reformado não consegue. Mistério no sentido técnico, não, né? Mas no sentido mistério popular... tremendo. Boa. Mas enquanto o reverendo falava, eu até me lembrei de um outro exemplo de gradação quando a gente olha para a responsabilidade. Quando o ser humano comete um homicídio, ele tem que ser punido com a própria vida. A vida dele tem que ser tirada. O que não acontece com outros pecados. Então, é mais um exemplo disso daí. Sim. Agora, quando a gente olha, por exemplo, para Deuteronômio 29, que é um texto que eu acho que é fundamental para discussões como essa, a gente vê que tem coisas que Deus revelou. Ou seja, tem pecados que Deus disciplina com a morte. Agora, quais pecados são? Deus não nos revelou. E não revelou quando ele faz isso, como ele faz isso ou com quem ele faz isso. Então, a gente volta para a nossa insignificância, ficamos quietinhos, de bico calado, falando: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Boa. Vamos falar dessa questão da oração, que eu acho muito intrigante no texto. João dando... O pastor já falou que ele não está mandando não orar. Então, eu vou até medir as palavras aqui. Uma recomendação. João está falando: olha, para esse daí nem ora, porque não vai adiantar. Mas, Reverendo Elias, como é que funciona isso? O cara é pecador, eu não vou orar por ele? Deixa eu só voltar um pontinho aqui. Nessa questão também,
que a gente está falando sobre Deus não ter revelado especificamente, né? Mas João deixou claro que seria possível ver isso acontecer. Então, eu creio que a nossa base é olhar para as mortes da Bíblia que foram por meio de juízo direto de Deus, entende? Porque ele diz que há pecado para a morte, ele diz que a gente poderia ver um irmão cometendo. Então, não é algo que está tão oculto assim, né? Então, eu acho, claro, que eu estou apelando para os princípios de exegese, né? Que um texto bíblico é explicado por outros, entende? Então, a gente está num contexto ali judaico, eles conhecem bem a história do Antigo Testamento, sabe do que aconteceu lá com Coré, entende? Eles têm essa base, né? Que é muito importante a gente entender, porque senão a gente também... como é que poderia ver, então, se não tem como ninguém saber? Né? Então, é importante também a gente pontuar esse aspecto. A questão que você colocou da oração, né? Ele diz que os pecados que não são para a morte, ou seja, toda injustiça ele diz que é pecado. Tá? Dentro dessas injustiças, existem injustiças que se traduzem em pecados que têm como consequência a morte e outros que não têm como consequência a morte. Os que não têm como consequência a morte, ou seja, pecados que o ser humano experimenta na condição humana, na limitação humana, né? Pecados que, mesmo às vezes não sendo tão grosseiros, mas que a gente conhece, porque a gente também já caiu neles, né? Ou nós não somos pecadores? Né? Porque também tem uma linha de cristãos que acham que nós não somos pecadores, né? Paulo discordava deles, ele falou, olha, Cristo Jesus veio salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele não tinha medo de assumir essa posição, né? E acho que a gente tem muito medo disso. A gente gosta de, não, a gente agora é remido, né? Só falta falar que já está na luz, né? Mas a grande verdade é que, desculpa, estou pondo a mão aqui, né? Quando João diz para confessarmos nossos pecados, ele está reconhecendo que nós pecamos, né? Então, nós precisamos, não vamos ser deliberados, não vamos ter prazer no pecado, nada disso. Mas também negar, né? A Bíblia também diz, aquele que diz que não peca é mentiroso. Né? Sim, tem então, eu também. entendo que essa oração, por todos os casos, né, que a gente conhece, pessoas que caíram, uma família está sendo destruída por causa de um adultério, a gente tem que interceder e orar por tudo isso. Os casos que eu percebo, que ele diz, olha, sobre esses aí, né, eu não recomendo que vocês orem, que vocês roguem, né? Porque está tão flagrante a desconexão da pessoa com Deus, talvez a demonstração de uma mente cauterizada, né? Um desejo, por exemplo, né, de vingança tão forte que aquela pessoa matou e quer matar de novo, entende? Então, tem situações que a gente... Ele diz assim, ele não está dizendo, não ora. Olha, você pode até orar, mas é Deus que vai exercer esse juízo, essa situação aí, né? Então, eu entendo por aí. Agora, a oração tem que estar presente. A oração do justo pode muito em seus efeitos. A gente tem que interceder, a gente tem que orar, e a Bíblia diz que é por todos os homens, né? Então, esse desafio é importante. O desafio é importante, o conjunto é importante, mas a orientação, recomendação de João aqui, ela contradiz tudo isso, Nicolas. Ela fala, ó, por esse daí, se eu fosse você, nem perdia tempo, ora por outro. Como é que a gente entra nisso? É que entra a dúvida também, né, pastor Nicolas? Porque, veja só, tem situações que você pode querer julgar que aquela pessoa não merece oração, e você pode cometer um erro nisso. Então, por isso que ele fala, ele não recomenda, mas não tira, porque ele sabe que a gente pode entrar também numa de a gente resolver classificar todo mundo. Aí, nesse texto específico, acredito que a máxima hermenêutica que a gente aplica é que o texto sem contexto é um pretexto. Sem dúvida. E qual é o contexto aqui? Como eu já mencionei lá no começo do programa, João está falando sobre a eficácia da oração. Ele abre falando esse trecho, essa sessão, que tudo que pedirmos de acordo com a vontade de Deus, temos a certeza que Deus nos responde. E aí ele introduz a questão da oração pelos meus irmãos, para que eles venham se arrepender, para que eles sejam, o coração deles esteja contrito, para que eles retornem, para que eles sejam restaurados. Mas João fala, olha, realmente, tudo que pedimos de acordo com a vontade de Deus, ele ouve. Mas espera aí, por que eu pedi por uma pessoa então e aquela pessoa não foi poupada? Por que aconteceu algo de ruim com ela? Bom, João fala, olha, existe algo que está acima disso,
que diz respeito aos planos de Deus de disciplinar determinada pessoa, disciplinar determinado indivíduo. Então, nesse caso, a oração é um elemento que faz parte da vida cristã, é verdade. Nós temos promessas, nós temos garantias, mas desde que isso esteja alinhado com a vontade de Deus. Se a vontade de Deus for disciplinar aquele indivíduo, aí não adianta a gente orar. Então é isso que João está falando. Porque o contexto todo é o quê? De eficácia da oração. Esse é o ponto. E aí nós podemos até fazer uma conexão, como o reverendo Elias fez, com o texto de Tiago, que também vincula enfermidade com oração. Lá em Tiago 5, ele fala, né? No versículo 14. Está alguém entre vós doente? Chama os presbíteros. Estes façam oração sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará. Até aí, ok. Mas aí Tiago introduz aqui. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orais uns pelos outros para serdes curados. Muito pode por sua eficácia suplicar do justo. É claro, Tiago seria um tema para outro debate, seria um texto para outro debate. Mas é interessante ver essa conexão que os autores bíblicos fazem entre enfermidade, oração uns pelos outros e perdão de pecados. Há essa realidade aqui. Então, o que João está falando não é assim, olha, se você identificar esse pecado específico, não ora por isso. Ele está falando, não, é assim, ó. Deus responde às nossas orações, desde que estejam alinhadas com a vontade dele. Mas existem casos em que a vontade de Deus é que determinado indivíduo seja disciplinado. Nesse caso, a sua oração não será atendida, não porque Deus te abandonou ou porque a oração não é uma ferramenta eficaz. Não, é porque existem pecados que são para a morte. Sim, existe essa definição específica. Deixa eu só colocar aqui um pessoal que está participando do programa. O Jargue Toledo. A blasfêmia não é um ato cometido, mas ele fala que é uma rejeição constante à voz do Espírito Santo. E o Alan também fala que a morte de Judas foi uma morte física, e aí ele fala em decorrência da traição e da rejeição também de Jesus, né? A gente teve também a opinião do Uriel, e ele fala o seguinte, difícil definir o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. E ele até fala, a gente ouve tanta bobagem por aí que às vezes fica difícil. Uriel, obrigado, meu irmão. E o Arruda, também comentando lá no nosso Instagram, fala o seguinte, todos os pecados levam à morte, só que este de blasfêmia sai de todos os parâmetros. Obrigado, viu, Arruda? Inclusive, vocês observaram aí que lá no nosso Instagram, a maioria foi na blasfêmia, achando que João fala da blasfêmia, e vocês viram aqui, não é exclusividade dos dois que estão aqui, muitos caminham por outras estradas, né? Não pela blasfêmia. Nós vamos encerrar esse bloco, tá bom? No próximo bloco, os meus convidados vão oferecer para você considerações finais sobre o tema e uma aplicação. Poxa, e agora? O que eu tenho que fazer com isso? Como é que isso muda a minha vida, minha prática cristã, minha cosmovisão? O que isso vai interferir na minha caminhada cristã? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes do intervalo, tome nota do telefone da grade. Academia Teológica da Graça de Deus, parceira aqui do Vejam Só, código 11 3115 0819. Quer estudar mais profundamente as Escrituras Sagradas, quer estudar teologia, quer se preparar para o trabalho no reino de Deus, procure pela grade. Tenho certeza que você vai se enquadrar em algum formato e modelo que a grade oferece, tá bom? Então anota o número, amanhã horário comercial você liga e tira todas as suas dúvidas, tá certo? Para você que gosta de navegar pela internet, vai aparecer aí o site da HIT. Então, lá você tem muita informação da emissora, do nosso conteúdo, dos programas, tudo lá à sua disposição. E também a HIT, obviamente, está em todas as redes sociais. Vai por lá, chega por lá que você vai encontrar muita informação do nosso conteúdo. No canal oficial do YouTube, você encontra todos os programas disponíveis para você. É para você ver, rever e, obviamente, compartilhar o conteúdo da emissora, tá bom? Nós vamos para o intervalo, ele é rápido. Na sequência, nós já estaremos de volta com o programa Vejam Só.
Bom, já estamos de volta com o programa Vejam Só, hoje tratando lá do texto de 1 João 5, 16, que fala sobre pecado para a morte. O que é ou qual seria esse pecado que João trata? Conversando aqui num bate-papo super bacana com o reverendo Elias Robson e também com o pastor Nicolas Ramos, ambos dando as suas observações, obviamente a partir do texto bíblico sobre essa temática. Na sequência, eles já vão ter a oportunidade de fazer algumas considerações finais sobre o assunto, mas principalmente oferecer para você uma aplicação do tema. O que você precisa fazer com todos esses conceitos que foram abordados aqui na noite de hoje, tá bom? Antes disso, deixa eu dar aquela moral para você que manda a sua foto e participa aqui do Vejam Só. E todo mundo que mandar a foto vai concorrer a um presente muito bacana. Nós vamos divulgar o vencedor do nosso presente no final do mês de agosto, tá bom? Como é que você faz para participar? Corre no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só, vai lá nas mensagens e manda a sua selfie. Agora, sim, assistindo ao programa, já faz a selfie e encaminha, tá bom? Lá pelo Instagram. Nome completo, cidade e estado, tá certo? Se você não utiliza o Instagram, pode ir no Facebook também. Programa Vejam Só, coloca lá que você vai localizar, vai na mensagem e manda fotos acompanhando o programa. Pode ser na televisão, no computador, do jeito que você achar mais fácil. Manda a sua foto ali acompanhando o programa que nós vamos colocar aqui, tá bom? Não esqueça sempre de colocar o nome certinho, a cidade e o estado que você fala, tá bom? E a produção vai entrar em contato com você por essa mensagem que você encaminhar aqui para o programa. Vamos às fotos, então? A primeira delas vem lá de Cuiabá, Mato Grosso. E quem aparece aí para você é o Alex Rocha. Tá aí o Alex. Obrigado, Alex, acompanhando o Vejam Só também. Um forte abraço, meu irmão. Deus abençoe. Derrame muita graça aí na sua casa, na sua vida, meu irmão. Próxima foto vem lá do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu. E a nossa telespectadora da vez é a Lívia Neves. Também tá lá, ó, acompanhando o Vejam Só. Sorrisão bonito. Obrigado, viu, Lívia, pelo carinho. Deus abençoe sua vida, minha irmã, e toda a galera do Rio de Janeiro que participa demais também aqui do Vejam Só. Encerramos o nosso passeio hoje aqui em São Paulo, na cidade de Bauru. E quem aparece aí para você é a Ana Cláudia, nossa telespectadora lá de Bauru. Tá aí a Ana também acompanhando o Vejam Só. Ana, obrigado, viu, pelo carinho, minha irmã. Deus abençoe sua vida, derrame muita graça também, tá certo? Todo mundo que mandou a foto aí, você que vai mandar também, vão concorrer a este presente que nós vamos mostrar agora. Uma Bíblia na versão King James, na tradução, né, King James. É a versão atualizada do texto, tá bom? Da King James. É um material novo, recente, uma atualização do texto, né? Colocando em um português mais acessível, mais popular, podemos dizer assim, tá bom? É uma tradução, obviamente, muito conhecida, reconhecida, e vem numa versão aí repaginada, tá bom? Nós vamos mandar aí na sua casa. Então, manda a sua foto, que você pode ser o ganhador aí da nossa Bíblia. Até o final agora de agosto, nós vamos informar o nome do ganhador ou da ganhadora da Bíblia King James, tá certo? Pastor Nicolas, vou começar esse bloco com o irmão, tá bom? No primeiro bloco comecei com o reverendo Elias, então 4 minutinhos por irmão, considerações finais, mas principalmente uma aplicação do tema, por favor. Ok. Bom, eu quero me dirigir, em primeiro lugar, aos crentes, porque João se dirige aos crentes aqui, ele se dirige aos irmãos. Então, a palavra pastoral, a aplicação é dirigida aos crentes. Talvez você esteja se atormentando, pensando, pastor, será que eu cometi o pecado para a morte? Será que é como nos filmes de terror, que meu telefone vai tocar e eu tenho mais 7 dias? Será que vai acontecer uma tragédia na minha vida? Pastor, eu não vou mais sair de casa, porque pode ser que o carro bata, pode ser que alguma coisa exploda, pode ser que alguma coisa caia na minha cabeça. Será que eu cometi o pecado para a morte? Meu irmão, eu quero tranquilizar o seu coração, porque se você é um crente, você tem à sua disposição o perdão de Deus, você tem à sua disposição a misericórdia de Deus. A palavra de Deus diz em 1 João o seguinte, 1 João 1,9, nós lemos o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você é crente e você cometeu algum pecado que está aí
cutucando a sua consciência, confesse esse pecado e você tenha certeza de perdão. É claro que muitas vezes Deus não nos livra de todas as consequências do nosso pecado, mas muitas vezes Ele nos livra. Aliás, Ele nos livra constantemente. Você pecou hoje quando acordou, você vai pecar várias vezes ao longo do dia e Deus não te fulminou na hora que você pecou. Ele poderia ter todo o direito, Ele tem todo o direito de fazer isso com justiça, mas Ele é misericordioso, Ele é gracioso. Então confesse os seus pecados, peça a Deus perdão e conte com a misericórdia, com a graça dele, busque a santidade na sua vida. E em 1 João ainda, no capítulo 2, no versículo 1, ele diz: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. A vida do crente é direcionada para a santidade. Mas, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Mais do que qualquer pastor intercedendo por você, mais do que qualquer indivíduo intercedendo por você, se você crê em Jesus como Salvador, você tem o próprio Filho de Deus como advogado junto ao Pai. E Ele está intercedendo por você, dizendo: Pai, eu paguei o preço por Ele. Ele está lavado pelo meu sangue. Claro, nós como crentes pecaremos, escorregaremos, falharemos, ofenderemos a Deus, mas nós como crentes, nós também temos o perdão de Deus. Amém. Agora, se você é incrédulo, se você não crê em Jesus como Salvador, o meu recado para você é um pouco diferente. O meu recado para você é baseado em 1 João, capítulo 5, o capítulo que nós estudamos aqui, mas os versículos 10 a 12, que dizem o seguinte: aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este: que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se você não crê em Jesus como Salvador, saiba, você está caminhando para a perdição eterna. Você está caminhando para o inferno, para o lago de fogo, para o afastamento completo de Deus pela eternidade. Você receberá a ira de Deus pela eternidade, porque Deus falou, a salvação está em Jesus, e você rejeita isso, como os fariseus faziam, como os mestres da lei faziam quando rejeitaram a pregação do Evangelho, a pregação de Jesus. Se esse é o seu caso, você tem que se desesperar, porque o que está reservado para você é algo terrível. E o que você tem que fazer então? Você deve olhar para o testemunho que Deus dá acerca de Jesus na Escritura e crer em Jesus como Salvador. E crendo em Jesus como Salvador, então, você passará a fazer parte do primeiro grupo ao qual me dirigi, sendo meu irmão, tendo o perdão de Deus, sendo lavado, regenerado e agora sendo filho de Deus. Amém. Obrigado, viu, Nicolas, pelo carinho de novo aqui com o Vejam Só. Sempre muito bacana recebê-lo. Os contatos do Nicolas à sua disposição, né, da igreja, lá no nosso perfil oficial do Instagram. Deus continue abençoando, meu irmão. Obrigado. Muito bacana. Reverendo Elias, a palavra está com o irmão também. 4 minutinhos para a gente, por favor. Amém. Meus queridos, quero emitir alguns alertas, né, sem ser presunçoso, mas dizer da possibilidade. Fuja dessas coisas que eu vou dizer aqui agora, tá? Foge disso. Meu irmão, você que crê em Jesus, foge disso. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Só pode acontecer se a pessoa conscientemente atribuir a Satanás uma obra do Espírito Santo. Ou seja, não é enganado, não é quem não sabe o que fez, não. É uma atitude deliberada, consciente, de alguém atribuir a Satanás a obra do Espírito Santo. Segundo lugar, a apostasia. A Bíblia diz que é impossível que alguém que recaia seja iluminado. E o que é o apóstata? Não é simplesmente alguém que desviou do Evangelho, porque pode ter alguns, né, desviados nos ouvindo aqui agora, que não estão na igreja mais, né, ficaram fracos, perderam, né, a força, a inspiração. Não é sobre você que esse texto está dizendo. O apóstata é alguém que creu em Cristo, experimentou do poder do reino de Deus e ele se torna inimigo de Deus. Ele se torna agora um oponente de Deus. É diferente, não é alguém que desviou, tá? Então é muito importante deixar isso claro. É alguém que agora trabalha contra Deus conscientemente. Ele mudou de lado, tá? Então é muito importante entender isso. Terceiro lugar. Ceia tomada indignamente. A Bíblia diz que existem pessoas que ficam fracas espiritualmente, outras pessoas que ficam doentes fisicamente, e pode haver o caso de pessoas que morram por desrespeito à ceia do Senhor.
Isso está na palavra de Deus. Então, ame a Deus, participe da ceia com dignidade, com respeito, confesse seus pecados, né? Não só no dia da ceia, né, gente? Mas continuamente, sempre, tá? Então, eu entendo que esses pecados são exceções, eles são extremos. Isso não é o comum, né, do cristianismo. E a última coisa que eu queria destacar são as disciplinas divinas, tá? O que é a disciplina? É quando alguém se torna arrogante diante de Deus. Ele lida zombando de Deus, como diz a Bíblia, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. E a Bíblia diz que se a gente semeia no Espírito, a gente ceifa a vida eterna. Mas se a gente semeia na carne, né? Então, tenha esse cuidado, né, de ter uma vida mais piedosa, reconhecendo, confessando os pecados, não insistindo, né, em pecados que desagradam a Deus e fazer daquilo uma conduta contínua na sua vida, o seu estilo de vida, né? Então, atenção, é um alerta que Deus está dando, né, para a gente. E, para terminar, eu queria também fazer essa recomendação, porque existem outros alertas na Bíblia. Por exemplo, a Bíblia diz que a gente deve honrar o nosso pai e nossa mãe para que se prolonguem nossos dias. As pessoas, não estou dizendo do adolescente, tá, rebelde, não é isso não, tá? Mas aquela pessoa que maltrata, que fustiga, que destrói o seu pai e sua mãe, né? Isso é muito sério perante Deus. Então, fique atento. A Bíblia diz que dias podem ser prolongados ou serem encurtados, né, por causa desse tipo de coisa. E o último dentro disso que eu queria destacar é o que aconteceu no Antigo Testamento, as insurreições no Novo Testamento também, pessoas que se insurgem contra autoridades de Deus de uma maneira destrutiva, como aconteceu com Moisés, né? Então, que a gente possa ter esse cuidado, sabendo que, como diz a própria palavra, Deus espera coisas melhores da gente. Eu sei que você pode viver o melhor na presença de Deus, que seja assim. E como foi colocado, muito bem pontuado pelo pastor Nicolas, se você ainda não creu em Jesus como Salvador, faça isso hoje, em nome de Jesus, porque Deus tem uma vida linda para você. Em nome do Senhor. Amém. Amém. Obrigado, viu, reverendo Elias, também pelo carinho, pela atenção que eu vejo, só pela palavra, obviamente, também, que seja esse momento aí realmente de quebrantamento, né? Nossa oração. Os contatos do reverendo Elias também à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? Para você conhecer um pouquinho melhor do Ministério do Irmão e informações da igreja também. Antes da gente encerrar, põe na tela, por favor, o resultado final da nossa enquete. E nós perguntamos lá no Instagram: o pecado para a morte é a blasfêmia contra o Espírito Santo ou existe outro? 72% dos nossos internautas votaram que é a blasfêmia. 28% outro. Deram ali outras opções. Obrigado aí a todo mundo que votou, que participou. Você viu aqui que na nossa conversa aqui, outras possibilidades foram levantadas. Aí acho que vale muito a pena você se debruçar também sobre o estudo desse trecho da Palavra de Deus, tá bom? Mas eu quero agradecer demais a sua participação. Nós vamos encerrar a edição de hoje, mas é nossa oração e, obviamente, se essa for também a vontade de Deus, que amanhã nós estejamos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, um forte abraço e até lá.